Olá! A prática de liberação emocional que nós vamos fazer hoje tem como tema o medo. É importante a gente colocar que o medo é uma emoção primária e que ela tem uma função. Essa emoção tem a função de nos proteger, garantir a nossa sobrevivência. Mas quando esse medo chega num patamar que atrapalha a nossa vida, que nos paralisa, que faz com que a gente não busque os nossos sonhos ou não faça as coisas que até a gente sabe que precisa fazer, ele já está num grau prejudicial. Então, novamente, eu fiz uma pesquisa para recolher dados, sobre quais são os medos que as pessoas sentem. Eu já agradeço a você que participou e que colaborou para a produção desse conteúdo. Se é a primeira vez que você está fazendo essa prática e não conhece, existe um outro vídeo que explica como que a técnica funciona. Se você quiser voltar lá e assistir primeiro, fique à vontade. Então, eu convido você a se conectar com alguma lembrança onde você sentiu muito medo, alguma situação em que o medo foi muito forte em você, que te paralisou, que fez você se sentir mal. Um medo desses que atrapalha, não o medo que protege. Então, feche seus olhos, tente lembrar das imagens, de como você se sentiu e dê uma nota de 0 a 10, como foi esse momento para você. Para que você possa liberar as emoções que estão ligadas a esse momento e que hoje ainda podem estar alimentando o seu medo. Dê essa nota. E no final do exercício nós vamos fazer uma comparação. Você vai novamente voltar para essa imagem para poder comparar se você se sente melhor em relação a ela. Para fazer a prática comigo, basta que você siga os movimentos que eu vou fazendo e repita as frases que eu for falando, desde que elas façam sentido para você. Se alguma coisa não fizer sentido, você pode só fazer o movimento e permanecer em silêncio, ou você coloca uma frase ou aquilo que você está sentindo no momento. Nós começamos então aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta muito medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sinto medo da solidão. Eu sinto medo de ficar doente. Esse medo que eu tenho de não conseguir fazer aquilo que eu quero. Eu tenho medo de perder quem eu amo. Eu tenho medo de uma velhice sozinha e vazia. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Esse medo que eu tenho de não ser uma boa mãe. Eu tenho medo de não ser reconhecida no meu trabalho. Eu tenho medo de não fazer um bom trabalho. Eu tenho medo de não ser aceita. Eu tenho medo de perder a minha fé. Eu tenho medo de não ser boa o bastante. Esse medo que eu sinto, esse medo que prejudica minha autoconfiança, esse medo que me paralisa, esse medo que eu sinto. Ok, você pode dar uma paradinha agora e observa se alguma coisa mudou. Se você se sente um pouquinho mais leve, se o corpo está mais solto. E você pode já voltar para aquela lembrança que você escolheu, para ver se mudou alguma coisa, se a sua relação com aquela situação continua a mesma ou se alterou. Nessa etapa, nós vamos falar das emoções que vêm junto com o medo. Então, nós vamos liberar as memórias dessas emoções que acompanham o medo. Começamos pelo ponto aqui no topo da cabeça.
Eu me sinto abandonada quando estou com medo. O desespero que eu sinto quando estou com medo. Eu me sinto frustrada. Eu me sinto fracassada quando estou com medo. Esse medo que provoca ansiedade. Esse medo que me deixa triste. Esse medo que eu nem consigo explicar. Essa angústia que o medo traz. Essa insegurança que o medo traz. Eu fico muito frustrada. Eu fico muito ansiosa com medo. Eu fico muito angustiada. É muita insegurança. Eu me sinto um fracasso. Eu me sinto muito fraca com medo. Eu me sinto perdida com medo. Ok, respira fundo e observa como você se sente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como o medo se mostra no nosso corpo. Esse desequilíbrio que o medo provoca no meu corpo. Essa dor de estômago. Esse aperto no peito que eu sinto quando estou com medo. Eu fico tensa quando estou com medo. Meu apetite se altera quando eu estou com medo. O peso que eu ganho quando estou com medo. A tensão muscular. O nervosismo que o medo provoca. Eu não entendo como o meu corpo reage. As dores musculares que sinto quando estou com medo. A dor no peito e a dificuldade de respirar. Eu sinto o medo em todo o meu corpo. O aperto no peito. O aumento de peso. A compulsão alimentar. A insônia. Ok, respira fundo e observa como você se sente. Nessa etapa final, a gente faz a limpeza das memórias relativas à origem. Mesmo que a gente não saiba exatamente quando começou esse medo que prejudica, nós vamos limpar essas memórias. Eu libero agora todas as memórias de medo da minha infância. Eu libero agora as memórias de medo da minha adolescência. Eu libero as memórias de medo que aconteceram na escola. Eu libero agora todas as memórias de medo e insegurança que aconteceram em antigos trabalhos. Eu libero todas as memórias de quando eu senti medo e paralisei. Eu libero o medo de não me sentir boa o suficiente. Eu libero o medo e o auto-julgamento. Eu reconheço que eu tenho vários medos. E eu escolho agora que eles me ajudem. Eu escolho liberar os medos que passaram do limite. Eu libero agora todo e qualquer medo que paralisa a minha vida. Eu libero agora todo e qualquer medo que não me deixa progredir. Eu libero agora todo e qualquer medo que faz com que eu não acredite em mim. Eu libero agora
todas as crenças que provocam medo. Eu libero as crenças que me fazem pensar que eu não sou boa o suficiente. Eu libero as crenças que me fazem pensar que eu sou fraca. Eu libero todos os medos que travam a minha vida. Eu escolho me conhecer melhor. Eu escolho me aceitar e me perdoar por todos esses anos de muito medo. Agora eu acesso a minha coragem e a minha autoconfiança. Eu mudo a minha relação com o medo. Agora ele me protege sem me atrapalhar. Eu escolho ser autoconfiante e ter uma vida feliz. Eu libero todas as memórias de medo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E para concluir aqui na mão, um tom de decreto. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira fundo, sinta como está seu corpo. Se observa um instantinho. Agora eu quero que você volte para aquela memória que você escolheu, que você deu a nota lá no começo, e observe como que é a sua relação com essa memória. Observe se as sensações são as mesmas, se é mais leve olhar para essa memória. Você pode repetir esse exercício quantas vezes quiser, inclusive fazendo frases mais específicas para a sua situação, até você se sentir bem, se sentir liberado dessa emoção e desse medo que é prejudicial. Se essa prática fez bem para você, peço que você comente aqui no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. E se você puder compartilhar com 3 pessoas que são importantes para você e que podem estar precisando dessas palavras e dessa prática nesse momento, eu fico muito agradecida. E na semana que vem a gente vai trazer outro vídeo com outro tema. Muito obrigado, que você tenha um dia muito leve.